Fala aí, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, estamos de volta com mais um vídeo aqui para você. São Paulo deve avaliar o time para o jogo contra a equipe do Boston River pela Copa Sul-Americana após vitória diante do Cruzeiro no estádio do Murumbis. Estamos chegando para trazer mais informações para você, sou o Faustino, Radialista. Estou aqui para atualizar você das últimas informações do São Paulo, né? E vamos trazer também os primeiros jogos do Roger Machado, né? Fazer aqui uma retrospectiva dos jogos dele quando ele assumiu o São Paulo. Ainda repercute a situação do Arboleda. Gente, a situação do Arboleda é complicada de entender, porque são várias versões, né? A gente tem várias versões. Mas vamos falar aqui do elenco que será avaliado. Você vê na fotinha aí o Jonathan Calleri. Ele pegou 8 pontos no supercílio. É uma jogada de escanteio ali, com a disputa com Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Aí ele levou a pior. Teve que deixar o campo, né? Ali foi substituído pelo André Silva, né? Por sinal, André Silva, pelo amor de Deus, hein, Roger? Tira o André Silva da sua cabeça também. Esse aí é outro jogador que também não dá, tá? Pra mim não dá, certo? Bom, tô falando a minha opinião, tá? Falando aqui a minha opinião. Então o Roger vai avaliar o time já pensando no jogo da Sul-Americana. E foi perguntado se ele vai priorizar alguma competição. Ele falou que não. Ele falou que vamos mexer no time, né? Para o jogo já de terça-feira pela Copa Sul-Americana, tá? Aí, segundo o Roger Machado. Eu queria falar um pouquinho também do Arthur. Eu gostei da participação do Arthur. O Arthur foi muito bem no jogo também de ontem. Mais uma participação boa do Arthur, chegou ali. E o Arthur, a gente já sabe que é um Arthur. Ele fez boas partidas contra a gente, sempre era um cara que deixava ali muitos jogadores de São Paulo preocupados quando jogava contra a gente ali, o atacante Arthur. E fez mais uma boa partida, foi participativo, pênalti em cima dele, né? Também o pênalti foi jogado em cima dele ali, foi a jogada dele, meio disputa com a defesa ali. Então, o Arthur, daí, portanto, fez mais uma boa partida, uma boa estreia, a segunda partida dele com a camisa do São Paulo. Falando aqui rapidinho para vocês dos próximos compromissos do São Paulo, tá? Vou trazer aqui na tela os próximos compromissos do São Paulo. São Paulo que não é os próximos, a retrospectiva dos jogos do Roger Machado, tá? Da chegada dele ao São Paulo. Tô aqui, ó, organizando aqui pra gente, tá? São 6 jogos, tá? 6 jogos. Os primeiros jogos de Roger Machado pelo São Paulo. Ele estreou vencendo a Chapecoense, depois venceu o RB Bragantino, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Empatou com o Internacional e ontem venceu o Cruzeiro por 4-1. Tá aí os compromissos do Roger Machado, aí, os 5 primeiros compromissos dele, tá? Os 5 primeiros compromissos dele com a frente ali do São Paulo. Vamos falar desse cara, o Arboleda. Bom, deixa eu trazer aqui informação sobre o Arboleda. É o seguinte, o Arboleda, ele não foi relacionado para o jogo contra o Internacional, ele ficou de fora do jogo contra o Internacional. Existem vários boatos, conversas ali, que ele entrou em atrito ali com o diretor executivo do hoje, apoiado pelo presidente, né? O Hélio Macias, ele tinha tudo para conquistar o torcedor do São Paulo, mas aí ele resolveu conquistar o primeiro Rui Costa, né? O Arboleda não comunicou sua ausência ao clube, e o São Paulo busca informações, nem familiares ou representantes dele não sabiam. Será que foi por Equador, né? Foi para o Equador, mas a verdade é que teve uma discussãozinha ali, né? Teve uma discussão, sim, segundo informações trazidas. O motivo do Arboleda não querer mais jogar no São Paulo foi um forte desentendimento com o Rui Costa, diretor executivo do clube, tá? O motivo dele não querer mais jogar no São Paulo, tá? E o Roger Machado pede aí o apoio da torcida, né? Ele fala que sou um profissional sério que trabalho para caramba. Preciso de apoio do torcedor. Então vocês avaliam aí, né? Vocês avaliam. E tem a questão também do preparador físico da comissão técnica do Crespo, postou nos stories. Olha a polêmica aí, hein? Eu vou trazer aqui para vocês também.
preparador físico do Crespo, postou nos stories, tá? Eu vou agora trazer a imagem aqui para vocês, a fotinha, né? A arte tá aqui, ó. Eu vou só dar uma organizadazinha para vocês entenderem aqui melhor. Opa, tá aqui, ó, tá? Que ele postou nos stories dele aí, preparador físico, né? Do Hernan Crespo. Até tinha gente engravatada que não queria que eu fosse assistir o jogo, tá? Olha aí, polêmica, hein? Pois é, Ferreirinha ontem fez hat-trick, né? Hat-trick, fez 3 gols na partida ontem, o Ferreirinha, né? O Ferreirinha fez 3 gols na partida de ontem, tá, gente? O Ferreirinha que jamais na história dele como profissional havia marcado 3 gols numa partida. Eu queria avaliar esse cara. Esse cara foi bem ontem, no meu ponto de vista. Gostei da participação dele, Rafael Tolói. Ele foi seguro, né? Eu acho que é a questão também de adaptação. O jogador passou muito tempo no futebol italiano. O Rafael Tolói precisa entender essas jogadas individualizadas por alguns caras que vão para cima dele. Ou ele derruba os caras, ou ele dá o bote certo, né? Mas ele foi bem por cima, por baixo, né? Foi muito bem ali. E tem um bom passe também, né? Tem um bom passe. Mas eu acho que o Alan Franco é o titular, tá? Da posição, o Alan Franco é o titular. Não será o Rafael Tolói. Mas ele foi bem ontem. Rafael Tolói foi bem ontem. Mas eu acho que ele será o titular, tá? Meus amigos, o Jonathan Calleri, em 2026, ele tem 19 jogos, 11 gols. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols. 10 gols para os 100 com a camisa do São Paulo, o Jonathan Calleri, tá? 100 gols com a camisa do São Paulo. E aí, os cruzeirenses também ontem, né? Sentaram o sarrafo. O São Paulo... o São Paulo pressionado chama o Cruzeiro. O Cruzeiro se comporta como time pequeno toda vez que joga contra o São Paulo. Não tem condições isso, não é azar, é falta de vergonha. Os cruzeirenses, eu vou trazer aqui os comentários dos cruzeirenses. Na verdade, aqui, ontem mesmo na live, né, da tarde do Radar Tricolor, lá na Rádio Tricolor Web, né, eu falei que o Cruzeiro é freguês do São Paulo. O Cruzeiro não pode ver o São Paulo, o Cruzeiro pode estar um timaço, pode estar um dos melhores times, né, mas não consegue fazer frente do São Paulo. Parece que é freguês, aqui a história de freguesia existe mesmo, né. A qualidade técnica do Cruzeiro é bem melhor do que a do São Paulo, obviamente, né? Mas não pode estar aí os comentários de alguns cruzeirenses. Aliás, volta a sugerir que a CBF dê 6 pontos todo ano para o São Paulo e nos poupe do martírio que é jogar contra esse clube. Para finalizar, quando o Rogério Ceni estiver oficialmente aposentado, vou mandar organizar uma festa com direito a fogos e tudo mais. São Paulo está brincando para não cair, ganha do Cruzeiro. Brigando para não cair, ganha do Cruzeiro. Está brigando pelo título, ganha do Cruzeiro. Por quê que... Meu Deus, por quê? O cruzeirense é raivoso aí. Cruzeiro se comporta como um time pequeno toda vez que joga contra o São Paulo aí, a opinião dos cruzeirenses, né? Mais uma, né? Mais uma. Chama o Cruzeiro, né? São Paulo tá ruim, chama o Cruzeiro. São Paulo vai cair, chama o Cruzeiro, né? Mas é isso, né? Gente, eu falei aqui, o Cruzeiro é freguês do São Paulo. O Cruzeiro pode estar o melhor time do mundo, mas não pode ver o São Paulo. Não tô aqui tirando o mérito do nosso time também, claro, né? O São Paulo também fez por onde merecia a vitória, né? Eu acho que ontem entrou aquela prática técnica do Roger, né? Que ele queria implantar. Ontem entrou em campo diante da equipe do Cruzeiro no estádio do Morumbi, né? E aí, só recapitulando o que o Roger falou, né? Você pretende dar prioridade a alguma competição? Interrogação. Roger Machado. Com certeza vamos precisar mexer na equipe na estreia da Sul-Americana. Foram essas respostas dele aí. E o São Paulo volta a campo na terça-feira já. É uma sequência muito louca, né? Do São Paulo, né? É uma sequência muito louca do São Paulo. E deixa eu trazer aqui para vocês o time que o Roger entrou em campo ontem, gente, né?
O time que o Roger entrou em campo ontem, diante da equipe do Cruzeiro, deixa eu trazer aqui para vocês o time que o Roger, e aí muita gente foi motivo de críticas, o time que o Roger entrou em campo ontem, tá? Tá aí a escalação: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino, Wendel, Bobadilha e Marcos Antônio são os caras que estavam marcando ali no meio. Aí Luciano, Arthur, Ferreira e Caleri. E muita gente falando, né? Olha, esse time aí é complicado, hein? Sei não, né? Não levava muita fé ali. E esse foi o time que o Roger entrou em campo ontem diante da equipe do Cruzeiro. Obviamente que era um jogo em casa, ele precisava, né, propor, né, o jogo. Ele precisava propor o jogo, então a escolha foi dele, ele acertou porque o time venceu. Se não tivesse vencido, talvez hoje a enxurrada de crítica era maior do que ele vem pegando desde sua chegada, né? Então, esse foi o time que ele levou a campo ontem diante da equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, tá? Muita gente falando também que ele não escalou os meninos, né? Não escalou os meninos da base, muita gente falando sobre isso, mas enfim, né? Foi a Páscoa do São Paulino hoje, está de boa. São Paulino está de bem hoje com a Páscoa, após a vitória ontem, né? No suor e no talento, a vitória do São Paulo ontem diante do Cruzeiro. Uma boa equipe do Cruzeiro, tá, gente? Diga de passagem. Agora chegou o Arthur Jorge, tá com 2 dias aí, acho que 3 dias no time. Ele vai organizar o time, né? Com certeza, ainda tem muitas competições pela frente. Ele vai dar uma cara, né, para esse time do Cruzeiro. Mas é assim como o Roger também pode dar uma cara para esse time do São Paulo, a cara dele, né? O time com a cara dele. E porque se vier a derrota, obviamente que a gente vai dizer, ó, foi o time do Roger, não tem nada a ver mais com o Crespo, né? Ontem já vimos que foi o time do Roger. Então a partir de agora é o time do Roger Machado, né? A partir de agora é o time do Roger Machado, tá certo? Então já foi o time do Crespo, agora é o time do Roger Machado, tá? 90 gols com a camisa do São Paulo, Jonathan Caleri. Então eu vou atualizar você. O Sabino, ele sentiu, né, um desconforto ali na panturrilha, né, no jogo, por isso que ele foi substituído, vai ser avaliado, mas é bem provável que não vá a campo na terça-feira, tá? Bem provável que não vá a campo na terça-feira pela Sul-Americana. O Roger já falou que vai poupar aí alguns garotos para esse jogo, tá bom? Aliás, alguns garotos não, mas o Roger vai poupar alguns jogadores para esse jogo, tá certo? Vamos lá. É só pedir para você deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder um só conteúdo aqui dos nossos vídeos, nossas lives sendo lançadas, e você não pode perder um só conteúdo. Um abraço para vocês todos, obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.